Então, continuando os exercícios, agora o exercício B, da página do capítulo 15, né, dos bispos. Então, aqui agora, de novo, a gente tem que melhorar as nossas peças. Como que a gente vai fazer para melhorar aquele bispo que está em F2? Porque ele está numa diagonal aqui que não tem futuro para ele, né? Ele está preso aqui. Então, a gente tem que achar uma diagonal livre para o bispo ficar, porque ele é uma peça de longa distância, alcance longo. Então, a gente tem que deixar ele numa diagonal grande, que seria essa, né? De A1 até H8, é a melhor diagonal para o bispo estar. Então, bispo E1 para bispo C3. Então, por exemplo, vamos supor que ele queira melhorar o bispo dele também. Por exemplo, ele joga bispo A6 aqui para poder tentar liberar o bispo dele também. Então, agora a gente faz bispo C3 e pega a diagonal pra gente, né? Então, o nosso bispo aqui tá muito melhor do que o dele. Então, vamos ver o próximo exercício, letra C. Aqui, novamente, a gente tem que pensar como que vamos melhorar o nosso bispo, né? Aquele bispo de G2, ele é o nosso bispo mau, porque tem um peão ali em D5 bloqueando. Mas o bispo de C1 também tá mal, porque tem o peão em E3, o peão em C3 ali que bloqueia ele. Então, a gente tem que tomar alguma providência. Aquele peão de D5, ele não pode se mexer. Então, a gente não consegue melhorar o nosso bispo de Casa Branca, né? Ele tá no melhor lugar que ele poderia estar agora no momento. Em H3, ele fica deslocado, fica sem defesa. Então, por enquanto, esse lance ainda não faz sentido. É melhor a gente deixar o bispo aqui para proteger o rei, segurar aquelas casas, né? Defender o nosso peão. Porque em H3 ele vai ficar no ar, não vai ter ninguém defendendo ele. Então, por enquanto, aquele bispo tá ok. O nosso problema é o bispo de C1. Então, a diagonal que parece mais fazer sentido para colocar ele vai ser aquela ali, né, de A1 até H8. Só que tem um peão em C3, então a gente tem que tirar aquele peão da frente para poder colocar o bispo em B2. Porque se a gente colocar o bispo em B2 primeiro, para depois avançar o peão, ele pode fixar o nosso peão na casa preta e agora o bispo vai ficar mal, né? Do mesmo jeito que aquele peão tá em D5 e não pode andar mais, então ele vai fazer isso com o peão de C. Então, aqui é melhor a gente jogar C4 primeiro e depois colocar o bispo em B2 para ele não ser bloqueado e ele ficar livre. E aqui, se a gente avançar o peão de E para poder liberar aquela diagonal ali para o bispo, né, ele poder ficar melhor por ali, aí vai piorar a situação do nosso bispo de G2 e agora ele vai ficar pior do que ele estava antes, né? Então, é melhor a gente manter aquele peão em E3 e colocar o bispo por B2, que é uma diagonal ali maior e melhor para o bispo, né? E não atrapalha aquele bispo de G2. Então, espero que tenha ficado claro. Vamos para o exercício D. Aqui jogam as pretas, vamos virar o tabuleiro. Então, temos o bispo mau em E7, né? Todos os peões em casas pretas, então a gente precisa tomar alguma providência. Tirar os peões das casas pretas a gente não consegue, tá tudo muito bloqueado. Então, vamos melhorar aquele bispo, achar uma diagonal para ele. Qual é a diagonal livre perfeita para aquele bispo? Se pudesse colocar o bispo em qualquer lugar, onde a gente ia colocar? Aqui em H6, né? Porque imagina, se o bispo estiver ali em H6, ele já vai ameaçar a torre, e a torre é a peça que está defendendo o peão de C2, né? Então, se a torre sai daqui, já cai o peão de C2. Então, isso aqui é uma consequência. Mas a melhor diagonal para o bispo vai ser aquela, né? De H6 até C1. Então, bispo F8 para jogar bispo H6. E se ele fizer algum lance natural, por exemplo, dobrar as torres, aí já tem aquela ideia de bispo H6. Quando a torre sai daqui, já cai o peão de C2, né? Então, ele vai ter que tomar alguma providência em relação àquele peão, né? Talvez defender com alguma outra peça, com a dama. E se ele fizer alguma coisa assim, a gente já consegue melhorar o nosso bispo, né? Bispo H6. Aí tira a torre daí. E aí melhoramos as peças, né? Agora a gente pode dobrar aqui, triplicar na coluna. E
Enfim, e o bispo tá muito forte naquela diagonal, né? Tirando todas as casas das brancas ali. Então, não pode usar nenhuma daquelas casas, né? Então, vamos pro último exercício agora. Aqui, jogam as brancas. Então, aqui a gente tem que perceber. Temos um bispo mau em C4, né? Todos os peões estão em casas brancas. Mas não tem aonde a gente colocar ele que ele fique melhor, né? Esse é o problema. Mas tem uma ideia que a gente pode tentar fazer, que é melhorar o outro bispo. Aonde aquele bispo ficaria bom? O bispo de E3. Talvez aqui, se a gente conseguir tirar os peões da Casa Branca, vai ajudar aquele bispo, né? Por exemplo, jogar um E5 em algum momento, e tirar os peões das Casas Brancas também é uma outra ideia. Então, se a gente conseguir centralizar aquele bispo, por exemplo, colocar ele em D4, ele vai ter um monte de casa para ir, né? É o melhor lugar para o bispo estar no centro do tabuleiro com as diagonais livres. E já vai apoiar ali quando a gente quiser avançar o peão de E, né? Para poder melhorar o bispo de casas brancas. Então, só que o problema de fazer isso agora é que a dama só vai capturar o bispo. Então, vai entregar o bispo. Então, aqui, o que as brancas fazem antes de jogar o bispo em D4? Coloca mais uma peça apontando para D4, né? E aí, vamos supor, vamos passar um lance aqui. E aí, a ideia agora é colocar o bispo em D4. A dama sai. Agora a gente já pode pensar se vale a pena a gente avançar o peão para poder abrir jogo para o nosso bispo de C4 ou se a gente faz algum outro plano. Mas agora a gente já melhorou aquele bispo e ele tá muito bem posicionado, né? É o bispo bom que tá no lugar perfeito aqui do tabuleiro. Então, espero que vocês tenham entendido esses exercícios e os temas e até o próximo capítulo.